Senhor de nossos pastores. Professando todos uma só fé, armados com a força que vem do Senhor, sob o impulso do Espírito Santo. Nesta terça-feira da quinta semana do tempo comum, meu irmão, minha irmã, a igreja nos traz a sua palavra, a palavra da sua tradição. O texto que nos é proposto no dia de hoje é tirado das homilias sobre o Gênesis, de Orígenes, presbítero do século III da nossa era cristã. E traz como título na liturgia das horas o seguinte: o sacrifício de Abraão. Ouçamos então atentamente essa palavra da igreja, que é dada para nós hoje como catequese, como instrução para a nossa vida de fé. Abraão tomou a lenha do sacrifício e colocou-a sobre os ombros de seu filho Isaque. Tomou na mão o fogo e o cutelo, e foram ambos juntos. Ora, Isaque carregando a lenha para o próprio holocausto é uma figura de Cristo carregando a sua cruz. No entanto, levar a lenha para o holocausto é ofício de sacerdote. Torna-se então ele mesmo a vítima e o sacerdote. O que se segue, e foram ambos juntos, refere-se a essa realidade, porque Abraão, como sacrificador, leva o fogo e o cutelo, mas Isaque não vai atrás, e sim a seu lado, para que se veja que juntamente com ele exerce igual sacerdócio. E depois, disse Isaque a seu pai Abraão: Pai, neste momento, uma palavra assim parece uma tentação. Como terá abalado o coração paterno esta palavra do filho que ia ser imolado? Mesmo endurecido pela fé, Abraão responde com voz branda: Que queres, filho? E ele: Vejo o fogo e a lenha, mas onde está a ovelha para o holocausto? Abraão respondeu: Deus providenciará uma ovelha para o holocausto, meu filho. Impressiona-me a resposta cuidadosa e prudente de Abraão. Não sei o que via em espírito, pois responde olhando para o futuro e não para o presente. Deus mesmo providenciará uma ovelha. Assim fala do futuro ao filho que indaga pelo presente. O Senhor providenciava para si um cordeiro em Cristo. Abraão estendeu a mão para pegar a faca e imolar o filho. O anjo do Senhor chamou do céu dizendo: Abraão, Abraão. Respondeu ele: Eis-me aqui. Tornou o anjo: Não toques no menino, nem lhe faça nenhum mal. Agora sei que temes a Deus. Comparemos estas palavras com as do apóstolo a respeito de Deus. Ele não poupou seu filho, mas entregou-o por todos nós. Vede Deus rivalizando com os homens em magnífica generosidade. Abraão, mortal, ofereceu a Deus o filho mortal, que não morreria então. Deus entregou à morte por todos o filho imortal.
olhando Abraão para trás, viu um carneiro preso pelos chifres entre os espinhos. Dissemos acima, creio, que Isaque figurava Cristo. E, no entanto, também o carneiro parece figurar Cristo. É muito importante ver como ambos se relacionam a Cristo. Isaque, que não foi morto, e o carneiro que o foi. Cristo é o Verbo de Deus, mas o Verbo se fez carne. Padece, portanto, Cristo, mas na carne. Morre enquanto homem, do qual o carneiro é figura. Já dizia João: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O Verbo, porém, permanece incorrupto, isto é, Cristo segundo o Espírito. A imagem deste é Isaque. Por isto ele é vítima e também pontífice segundo o Espírito. Pois aquele que oferece a vítima ao Pai segundo a carne, este mesmo é oferecido no altar da cruz. Amém. Caro irmão, cara irmã, ainda ontem ouvimos na palavra da tradição da igreja um texto tirado dos Bevilóquios de São Boaventura, bispo, que falava da necessidade da fé em Cristo, de ter realmente o conhecimento de Cristo para melhor compreender as Escrituras. No dia de hoje, nós vemos um texto das homilias sobre o Gênesis, de Orígenes, que é um autor eclesiástico do século III. E Orígenes também vem falar da fé. Quando Orígenes explana nesse texto que acabamos de ouvir, o sacrifício de Abraão, ele fala sobre prefiguração. Figuras de Cristo que estavam presentes já lá no Antigo Testamento. O texto que Orígenes reflete do Gênesis sobre o sacrifício de Abraão apresenta Isaque, que é figura de Cristo. Isaque que é levado para o sacrifício. Isaque que não morre no sacrifício, porque Deus se compadece de Abraão, tendo visto a fé de Abraão, Deus se volta para Abraão e poupa a vida do seu filho. Mas ao final é preciso que aconteça o sacrifício. Por isso Deus providencia o cordeiro para que seja sacrificado. Também o cordeiro é figura de Cristo. É imagem antecipada de Cristo. Assim, Orígenes diz que Isaque e o cordeiro são figuras de Cristo. Isaque é figura de Jesus, que é poupado da morte, porque é imortal, é Deus Todo-Poderoso e a divindade não pode morrer. O cordeiro, no entanto, é imagem de Cristo na sua humanidade, do Cristo que é sacrificado. É o mesmo Jesus, Deus e homem, que tem a sua imagem refletida em Isaque, que representa a sua imortalidade, e no Cordeiro, que representa o sacrifício pelo qual passou o nosso Redentor. Assim, as Sagradas Escrituras são plenas de imagens de Cristo. Por isso, no texto de ontem, de São Boaventura, foi necessário enfatizar que todas as figuras que estão ali presentes, sobretudo no Antigo Testamento,
têm o seu sentido e podem ser compreendidas à luz de Cristo Jesus. A Bíblia, ela é lida e interpretada devidamente quando iluminada pelo mistério de Cristo, pela vida, pela paixão, pela morte, pela ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Sem a iluminação de Cristo, para nós cristãos, é inútil a leitura das Sagradas Escrituras. As profecias que encontramos, bem como todas as narrativas do Antigo Testamento, podem ser devidamente compreendidas, se compreendermos como figuras de Cristo. E assim vamos encontrar tantas imagens nas Escrituras que, com a fé em Cristo, somos capazes de interpretá-las devidamente. E nesta terça-feira, meu querido irmão, minha querida irmã, mais uma vez somos convidados a nos pôr na presença de Nossa Senhora, reconhecendo a Mãezinha do Céu como nossa professora, nossa pedagoga, porque nos conduz até Jesus e nos ensina como adorá-lo. Coloquemos em confiança, então, nas mãos de Maria, nossos pedidos, preces e agradecimentos, na certeza de que ela conduz até Jesus, nosso Senhor. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo, chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E a você, meu irmão, minha irmã, eu desejo uma terça-feira abençoada. Terça-feira na presença de Deus. Terça-feira de superação das dificuldades e de louvor ao Senhor. Que Jesus abençoe você, meu irmão. Que Jesus abençoe você, minha irmã. Abençoe-vos, o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.